Irmão, isso tem que acontecer toda hora. O povo de Deus, o outro coitado não entende nada. Mas o que deveria ser mestre, ainda precisa que se ensine os princípios elementares. A pessoa não sabe chegar diante de Deus numa oração. Tem uns que vão orar, estão assim, orando, um pouquinho, abre o olho, olha. Parece brincadeira de criança, quer dizer, em vez de orar, porque Deus cura, Deus faz. Salmo 106, 100, nós estamos lendo hoje aqui, estudando. Eu comecei no versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Deus não exclui ninguém. Quando você celebra a Deus, você louva a Deus, o seu espírito se abre. Aí ele capta a unção que Deus está dando para você, a sabedoria, a instrução. Sem isso não tem jeito, você não vai muito longe. Aí versículo 2, servi ao Senhor com alegria, não com tristeza. Mas está doendo, não pode servir com tristeza. E apresentai-vos a Ele com canto. Quando a reunião começa, não é para você chegar depois que o pastor já fez o louvor, não. Para você chegar antes, é a preparação para você ouvir a palavra de Deus. Se você for correr com um profissional, ele vai dizer, faz alongamento agora. Se não fizer, você pode ter um estiramento muscular. Se você entra na mensagem, você não entende nada, você já tem que vir. Tudo que começa desde o início, a primeira oração, o louvor que se faz, vai pegando a pessoa, trazendo para Jesus, aí vai a preparação certa. Aí diz assim, sabei que o Senhor é Deus, é esse o versículo de agora. Nós temos que saber, conhecer, para poder testificar e não mentir. Um caso desse, a pessoa coça a cabeça, e se não acontecer, você não é responsável, a menos que você esteja em pecado ou não sabe o que está fazendo. Eu disse, mas rapaz, você é de Jesus, ela também é, por que você não falou isso um ano sofrendo? Cai lá no chão, lá ficou toda dura. E se o telefone tivesse sido roubado na rua dele, ele só chegaria em casa à noite, ela lá deitada no chão, talvez nem estava viva mais. Coisa séria. E gritava, alucinada de tanta dor e não podia mexer nada. É coisa seríssima. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quando Ele nos chamou, é para nós sermos povo dEle, participar com Ele da obra, aprender o nosso direito e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Aí o que vai ocorrer? Deus vai abençoar. Moisés havia tirado Israel do Egito quando ele estava com 80 anos, agora está chegando a 120, 40 anos no deserto. E ele então foi o professor deles naquele deserto por 40 anos, onde não se planta, não se colhe, mas ninguém morreu de fome. E onde não tem água para beber, mas ninguém morreu de sede. Foi milagre de Deus um atrás do outro. Eles só tinham sede quando pecava, aí ficavam desesperados. E Moisés por 2 vezes tirou água da rocha deles. Outra vez correram todo mundo para um lago, quando foram beber água era salobra, não presta. Moisés orou a Deus, Deus disse, pega o lenho tal. Ele viu na visão, saiu procurando, encontrou, chegou, jogou lá dentro, pode beber. Todo mundo bebeu água tranquilamente. Esse é o Deus que nós cremos. E diz aqui assim, esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Todos nós que somos homens de Deus, temos uma obrigação de abençoar o povo antes da nossa morte. Como chefe de família, você tem uma obrigação. Trate de buscar Deus para você orientar os seus, para eles não fazerem bobeira depois que você for embora, não se perderem, porque o diabo está tentando todo mundo. E tem gente, pessoal, que está perdendo tempo, porque se encanta com a tentação de Satanás e quando deveria já estar fazendo um trabalho grande para Deus, e Deus está olhando só para você. Até quando você vai resistir ao convite de amor do Espírito de Deus? Aí diz assim, disse pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Sinai é aquele deserto, aquele monte no deserto, logo que saiu do Egito. E depois
onde Deus deu os mandamentos, e chamado em hebraico Horebe. Quando se vê Horebe é a mesma coisa. E depois diz assim que ele lhe subiu de Seir. Seir é outro deserto, onde estava o pessoal parente dos judeus, filhos de Esaú, que era o irmão de Jacó, lá na montanha, lá naquele deserto. Aí, o que aconteceu? O Senhor veio falar com eles dali. Resplandeceu Deus de Monte Parã. O Monte Parã, ele tem 1854 metros. Dele você vê lá a Arábia Saudita, você vê o Mar Vermelho, você vê toda aquela região. É o mais alto da região. Deus desceu dali. Deus não tem dificuldade para lugar alto, lugar baixo, para problema esse ou aquele. O que ele tem dificuldade é coração fechado, coração mal ensinado, que não sabe orar e não sabe crer. Porque na hora que ora e crê, Deus opera. Ele tirou Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, que é uma coisa seríssima, e faria qualquer outra coisa. Então ele veio de Parã, e veio com 10 milhares de santos, de anjos. Um anjo de Deus destruiu o exército assírio, que tinha 185 mil homens especialistas em guerra, fora os cozinheiros, fora mais. Era uma multidão que antigamente levava para as batalhas, que não tinha automóvel, não tinha caminhão, ia todo mundo a pé. Então, iam os cozinheiros para fazer comida, levando as panelas em cima de lombo de burro e tal. Chegava lá, montava o acampamento, fazia comida, porque ninguém vive sem comida. Então, era uma dificuldade tremenda. E esses 185 mil, os famosos do reino da Síria, no outro dia de manhã estava todo mundo morto. Um anjo de Deus acabou com eles. 10 anjos de Deus acabaria com 1.850.000. 100 anjos de Deus com 185 milhões de pessoas. 1.000 anjos de Deus com 1.850.000. E os 10 acabaria com todos os exércitos do mundo no abrir e fechar de olhos. É assim que Deus vem. Deus não vem para você à toa, para Ele dar revelação, você entende e Ele não faz nada. O que adiantou aquela revelação? Não, Ele quer que você saia daqui mudado. Você não vem para a igreja para passear, não, está frio, está calor, não sei mais. Esquece isso. Você vem aqui para ter um encontro com Deus. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu não posso falir, eu não posso perder o meu casamento, eu não posso perder o meu filho que entrou aí para o mau caminho, a minha filha que está no mau caminho. Não, eu vou buscar todo mundo. É a minha ovelhinha que eu vou para os abismos, e quando encontrar eu vou trazer ela no meu colo e vou dizer para todo mundo: vem comemorar comigo que eu achei a minha ovelhinha. Nós temos que ser pessoas decididas. Esqueça o que o homem fala. Veja que Deus fala aqui. Ele veio com 10 milhares de santos, suficiente para fazer a destruição de todos os exércitos do mundo, se fosse necessário. Meu irmão, Ele vem com poder para curar você milimetricamente, não em milímetro, não. Vamos falar aí de micron. Você sabe o que é o micron? Você pega a régua, o milímetro é aquele risquinho. Se aumenta aquele risquinho em 1000, um pedacinho é um micron. Você pega aquele pedacinho de micron, aumenta em 1000, um pedacinho aquele é o nanon. E continua assim. Então é coisa que nós não entendemos como é que Deus opera. No caso dessa moça lá, quer dizer, estava ruim, de cadeira de roda, sem poder andar, e Jesus cura. Jesus faz o que você precisa, mas você tem que buscar Deus enquanto se pode achar, não na hora do problema, que às vezes você está tão desesperado, você nem consegue buscar Deus. Vai dando corda para o diabo, a hora dessa você não está mais aqui. Onde você vai estar? Lá no lago de fogo e enxofre. Não, eu vou buscar o meu Deus. Na verdade, aí ele fala assim, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Além de estar com os santos dele, na direita dele, onde está sentado Jesus hoje, havia o fogo da lei. Esse fogo da lei era para o Velho Testamento, e para nós são os dons do Espírito Santo, dons de maravilha, dons de fé, dons de curar, que vem com o Senhor. Na hora que ele não vem despreparado. Eu esqueci aquele dom lá, não vai dar hoje. Não, ele veio, já sabe de tudo que vai acontecer, veio para curar. O que você tem que fazer é orar a Deus
Deus é determinar: eu não vou aceitar esse mal, eu vou assumir o que é meu, e Deus vai lhe dar essa vitória em nome de Jesus. Você vai ser essa bênção. Aí diz aqui no versículo 3, na verdade, amas os povos, não importa quem são os seus ascendentes, seu avô, seu bisavô, triavô, tetavô, pentavô e por aí fora, se veio da Ásia, da África, da Europa, é a mesma coisa, pessoal. Não importa se você nasceu menino, continue menino, que é isso que Deus fez você. Se fez menina, continue menina, que Deus fez você desse jeito. Ele só quer que você entenda a palavra para Ele operar. Ah, mas eu me mutilei, você fez coisa errada, então volta correndo antes que você acaba de se destruir eternamente. Na verdade, amas os povos, todos eles, todos os teus santos estão na tua mão. Nós estamos na mão de Deus, todos, não é alguns não. Eu estou, você está, aceitou Jesus, você não tenha medo mais de nada. Vem aquela dor, fala, não, está amarrado isso, eu vou resolver isso com Deus agora. Ora sério, você sente a presença de Deus e sai de cabeça erguida, que Deus está lhe dando a vitória. Todos os teus santos estão na tua mão, não tem um que Deus não pôs na mão dele, quer pôr quem não é ainda para ficar com ele. Postos serão no meio entre os teus pés. O que é isso? Imagine Deus se fosse um gigante de 1000 metros, aqueles pés grandes, onde é que nós esconderíamos? No meio das pernas dele. É tão grande, ele ali é a proteção. Está só te usando uma figura de linguagem aqui para você entender. Postos serão no meio e entre os teus pés. Você vê que antes ele estava falando de Deus. Aqui nesse versículo, ele está falando agora com Deus, o Moisés. Até o versículo 2, ele fala assim: e à sua direita havia para ele o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Agora está falando com Deus. Você vai aprendendo, daqui a pouquinho você está falando com Deus, com o Criador dos céus e da terra, e Ele está lhe ouvindo. Amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio dos teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. É a palavra que dá fé, é a palavra que cura, é a palavra que vai mudar você. Não chega depois da pregação nunca. Corra no meio da rua como se fosse para trabalhar. Eles vão chegar atrasados, eu vou perder o dia de hoje, então eu vou correr. Não importa se você é mulher ou homem, você sai correndo para chegar lá, mas bate o cartão na hora. Então o culto vai começar, vamos dizer, sábado é 18 horas e começa, é 9, 14, 18. Chega aqui 17h30, descansa e já prepara o seu coração e não sai enquanto o pastor não falar, vai com Deus. Uma vez aqui choveu muito em São Paulo e uma mulher disse, missionário, nunca mais faço isso. A reunião estava gostosa, eu estava sendo usada por Deus e me deu uma pressa de ir para casa, eu vou que vai chover. Saí daqui, não estava chovendo, mas daqui a menos de meio quilômetro, aqui a 500 metros, caiu uma chuva pesada, todo mundo parou, a água vinha por cima do capô do carro. Falei, meu Deus, me livre daqui agora, eu sou louca, sair da tua casa, podia estar, o que eu vou fazer em casa, correr para aqui agora, se eu nunca mais faço isso? Deixa Deus dirigir você, Ele está a preparar tudo e para lhe abençoar em nome de Jesus. Está no Salmo 30, que foi escrito por ele, no versículo 6 ele fala assim, olha, eu dizia na minha prosperidade, estava prosperando, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, estava bem rico, né? Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Quando a gente começa a tomar as decisões que Deus sabe que vão acabar mal, Ele esconde o rosto da gente. Aí vem aquele problema assim, que você sente sozinho, começam a aparecer os problemas, uma sombra já é ameaça de alguém. O que você tem que fazer? Sair correndo? Não. Aí ele diz assim, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. E ele negociou com Deus dizendo, isso tudo aqui são lições para a gente poder aprender. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Se eu morrer, qual o proveito para o Senhor? Enquanto estou aqui, eu estou te servindo. Ele deve ter falado, o Senhor me deu um certo número de dias, eu não aceito ir antes. Eu quero que o Senhor cumpra isso. Eu quero que o Senhor me deixe cumprir a minha missão. Deve ter falado com ele. Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim.
Senhor, sê o meu auxílio. Aí ele disse que o que Deus fez? Quando você faz a oração certa, você pode sair já louvando a Deus. Eu consegui. Qual é a oração certa? Você faz sobre a palavra que Ele já revelou para você. Que antes de você passar pela crise, se você começar a meditar, um dia na igreja você sentiu algo. Mas você não deu atenção. Deixou a revelação à toa. Aqui não, ele se redimiu e diz assim: tornaste o meu pranto em folguedo. Folguedo. Quer dizer, em alegria, estava feliz agora. E que mais? Tiraste o meu cilício e me cingiste alegria. Naquele tempo eles vestiam um pano de saco, jogavam cinza sobre a cabeça, mostrando que estavam arrependidos. Mas Deus tirou da alma dele aquele cilício e cingiu ele de alegria. Davi voltou a ser um homem positivo, um homem alegre. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Ele entendeu. Deus estava fazendo tudo aquilo com ele para que a glória que Deus deu a ele fosse para a glória de Deus. Mas a pessoa não entende. Ela começa a prosperar, quer comprar uma casa na praia, outra casa no campo, porque agora nós vamos ver a vida. Ué, você estava vegetando? Você estava seguindo a Jesus? Agora é perigoso que você indo para a praia e para o campo, você não encontre tempo mais para vir aos domingos buscar a presença de Deus, porque nós temos que servir ao Senhor. Seu lugar fica vazio. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele está perguntando a você. O Davi disse: para que a minha glória, qual o motivo que ele fez aquilo? Te cante louvores e não se cale. Encontre as palavras certas. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Acertou o passo com Deus e vai ser abençoado. Assim é a gente, essa caminhada. Eles passariam por onde hoje é aquela faixa de Gaza, ali era o país dos filisteus. Mas aí Deus disse o seguinte: aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito, que os filisteus só viviam perturbando Israel. Então eles iriam para lá e passar pelo território deles, haveria uma batalha, o povo se arrependesse e voltasse para o Egito, que estava muito pertinho. Aí o que Deus fez? Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Vamos dizer que o Mar Vermelho terminava aqui, hoje não termina, porque isso era o canal de Suez. Naquele tempo eles saíram de lá, então eles passaram para cá, já estavam aqui, eles iriam direto, mas ele podia ver a guerra e tudo. Aí Deus fez eles rodear, voltar, rodearam, e quando chegou a um certo lugar, Deus mandou que eles entrassem para atravessar o Mar Vermelho. Deus já tinha feito tudo. O Senhor Deus sempre trabalha com antecipação. Dizem que ali onde eles passaram, tem como se uma passarela submersa que vai de 20 a 80 metros. De um lado tem 400 e poucos metros de profundidade, do outro chega a 1.600. Mas Deus já deixou aqui a passarela para eles passarem. Larga, está submersa. E aí diz assim: mas Deus fez guiar o povo pelo caminho deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Quando você vai para a batalha espiritual, vá armado. Com o quê? Com revólver, pistola, não, com a palavra de Deus, o nome de Jesus e a unção do Espírito Santo. São 3 armas que você não pode de jeito algum. A palavra lhe autorizou, autorizou. Você está em nome de Jesus? Estou. Você tem a unção do Espírito Santo? Não. Então procura ter a unção do Espírito Santo. Vai escutando. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Moisés teve trabalho. Onde está sepultado José? Vamos lá, vamos abrir a cova, vamos pegar os ossos dele, vamos levar. Mas a gente não conta esse negócio de trabalho, né? Aí diz assim a palavra, o versículo 20: assim partir de Sucote e acamparam em Etã,
à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E como é que eles aguentavam? Irmão, quando você obedece a Deus, você faz o que Deus manda e Deus cuida do resto. E depois eles caminharam 40 anos no deserto. Teve uns que era garotinho de 3, 4 anos, tinha uma sandalinha pequena. Mas eles cresceram no deserto. Quando eles chegaram em Canaã, eles estavam com 40. O pé deles estava grande. Uns era 37, outro era 39, outro era 44, bico largo. Quer dizer, e onde eles compraram o sapato? Não compraram. O sapato crescia. E a roupa? Não envelhecia. E a água? Não bebiam. Só bebiam água quando eles pecavam. Irmão, Deus faz fazer tudo. E onde eles plantavam e colhiam? Não plantavam e colhiam, não tinha armazém para comprar comida. E como é que eles comiam? Deus mandava o maná todo dia. Ia não ficar doente. Não, o maná tinha todas as propriedades necessárias para uma pessoa não ficar doente. O maná é a palavra de Deus que Deus manda. Começa a viver a palavra, se acertar com Deus, você vai ver que você vai ter aquilo que diz uma saúde de ferro, você vai ter vitória, você vai ser uma pessoa guiada por Deus. Porque quando Ele guia, Ele protege, Ele redime, Ele faz tudo que for necessário. E isso aconteceu com eles. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nunca tirou. Por que essa nuvem? Porque o deserto é abrasador. Mas quando tem nuvem, fica fresquinho, porque ele venta muito. Então eles tinham um ar-condicionado de dia. E de noite, esfria, mas a coluna de fogo lá alumiava e esquentava. Eles não tinham problema nenhum. Quando ela parava, eles tinham que parar. Quando ela começava a mover, eles moviam de acordo com ela. É assim que nós fazemos pela fé. A gente vai orando, buscando e vamos vendo. Quando descobrimos que algo é nosso, tomemos posse daquilo ali. Eu quero e vai ser desse jeito, porque Deus disse para mim. Aí Deus vai dando a vitória para você. E assim você vai ser bem sucedido na vida. Amém?